A paz do Senhor, meus irmãos, uma alegria podermos retomar agora as lições da Escola Bíblica Dominical na revista Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós já estaremos aqui fazendo a pré-aula relacionada à lição de número 5, que presencialmente a aula será ministrada em 30 de abril. E o tema desta lição é Motim em Família. Aqui nos estúdios do CETADB está conosco o Jonatas Emanuel, que sempre tem auxiliado aqui na gravação desta aula, e também o pastor Adolvilson Alves de Andrade. Juntos somos auxiliares aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Apucarana, e é a partir de Apucarana que nós estamos produzindo este trabalho da Escola Bíblica Dominical. Pastor Adolvilson, paz do Senhor. Pastor Arcos, Jonathan. As suas considerações lá nesta oportunidade. Glória a Deus por isso, que Deus abençoe os nossos irmãos, que estarão acessando esta pré-aula, pastor? Aula de número 5. Com certeza Deus tem preparado algo para os nossos corações através da lição de número 5. Deus abençoe e que tenhamos uma excelente aula. Muito bem, avançando então para o texto áureo desta lição de número 5, Motim em Família, é o tema que nós estaremos abordando aqui. O texto áureo está em Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 14, e ele diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Olha aí, o versículo por si só já nos deixa aqui uma grande dica, um grande ensino. A verdade prática traz o seguinte texto: as das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Este é o texto da verdade prática da nossa lição de número 5. Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe. Nós vamos ler trechos do capítulo 11 e 12. Primeiro, capítulo 11, versículos de 1 a 7, depois capítulo 12, versículos de 1 a 8, acompanhando o pastor Adolvilson. Se você não tem a sua lição para acompanhar a leitura, a nossa recomendação sempre é que você adquira a lição no site da CPAD, cpad.com.br, ou ainda através das livrarias que a CPAD tem espalhadas pelo país. Você também pode adquirir a sua lição. É importante porque nós estamos apenas na lição de número 5, ainda há 2 meses deste trimestre para estudo, e você terá condições de, tendo a lição, fazer as anotações, as suas observações na própria lição, que certamente vai lhe ajudar. Mas, se você não tem a sua lição, acompanhe então através da sua Bíblia. Vamos lá com o pastor Adolvilson. Muito bem, Números capítulo 11, versículo 1 a seguir, E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bdélio. E Números capítulo 12, verso 1, e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês 3 saiam da tenda da congregação. E assim saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos.
e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Muito bem, esta leitura que nós temos hoje, nós lemos 2 trechos, não é? Números capítulo 11, versículos de 1 a 7 e Números capítulo 12, versículos de 1 a 8. Agora nós temos os objetivos da lição, que está dividido em 3 pontos. O primeiro deles, no primeiro, né, o objetivo é apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. Já o segundo ponto é identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés. E no terceiro ponto é conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que lhe intentam o mal. Esses, então, os objetivos que nós temos. E agora, como o pastor Adolfilson, a definição da palavra-chave murmuração. Muito bem, murmurar é o mesmo que difamar, caluniar, resmungar, falar com voz baixa, falar mal de alguém ou de alguma coisa. Mas por que murmurar é um comportamento frequentemente condenado na Bíblia? Eu marquei aqui, ó. Isso acontece porque geralmente a murmuração está imbuída em descontentamento, insatisfação, queixa e lamentação. E comumente a murmuração expressa um sentimento de desacordo, de oposição, de ira e rebelião. Contudo, o problema da murmuração é ainda pior, porque geralmente, pastor Hertz, eu marquei aqui, Deus é o alvo da murmuração. Quer deixar de andar em círculos como o povo de Israel no deserto? Tem uma pergunta aqui. Pare de murmurar. Cada momento que deixamos de murmurar, apontamos a Deus que estamos crescendo em discernimento. Muito bem. Ou seja, quanto mais murmurava, mais prejudicava pior ficou a situação, caminhada. né? Pior ficou a situação do povo. Então nós vamos observar já aqui o conteúdo da introdução da lição. Nesta lição, nós vamos estudar a respeito do motim que foi levantado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, uma vez que Moisés, Miriam e Arão, eles eram irmãos. Considere também que Moisés era o mais novo, e nós vamos chegar nesse aspecto, né? A presente lição também nos exorta a respeito do cuidado que devemos ter em relação às murmurações e às contendas no seio da família, porque isso, no exemplo que nós vamos estudar hoje aqui, vai trazer lições importantíssimas. Estas murmurações, elas contribuem, na verdade, para que o sentimento de desarmonia apareça na família e cause os problemas. Por isso nós vamos aprender que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reine entre os santos. Essa é a perspectiva que nós vamos trabalhar na lição. Pastor, sim, só uma colocação, motim. A murmuração, ela vai gerar motim. E o que é motim? Tumulto, revolta ou agitação. Trata-se de induzir, incitar, estimular, cutucar. No caso dessa aula, a revolta vai ser contra a autoridade de Moisés. Então a murmuração gerou esse motim. Se levanta sempre contra a autoridade, não é? Veja que coisa interessante nós temos aí. No primeiro tópico, então, nós vamos estudar sobre a influência negativa da murmuração. Muito bem, aí tem a palavra motim, ainda refere-se aos atos explícitos de desobediência ou uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Quando alguém se amotina, acontece toda essa questão de desordem, né? É o que vemos em Números 11 e 12, nesses capítulos que nós acabamos de ler aí uma parte, né? Há uma descrição de murmuração que culmina em rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora
3 queixas que remontam à rebelião, na rebelião familiar contra a liderança de Israel, né? Ou melhor, de Moisés, né? E Muito vamos legal. lá para o ponto A seguinte. primeira queixa, né? Vamos lá. Primeira queixa, tópico 1 e o subponto 2, né? Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água, não é? E nós temos aí, pastor, em Números 11:1, que eu quero ler, aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando eles ouviu, a sua ira acendeu-se, e o fogo da parte de Deus queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. É interessante que Deus fez muitos milagres no Egito. Deus acompanhando este povo, e ainda o povo murmura, ou seja, reclamação, não é mesmo? E de repente, depois de andarem para além dos sinais e depararem-se com um inóspito deserto, aí complicou, né? Os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito, e recai sobre a liderança. Você é o nosso líder, a culpa é tua. Geralmente a liderança paga. A ingratidão, né, do povo, porque Deus acabara de libertar o povo da escravidão do Egito e eles estão agora reclamando com Deus. Ali, a região da península do Sinai, está na extremidade, não é, da península do Sinai, toda a área em volta ali serão desertos. Então, a reclamação é porque primeiro eles estavam nessa região, que era uma região fértil, produtiva, não é? E aí, quando eles começam a caminhada pelos lugares desertos, saindo dessa região da península do Sinai, é que surgem estas reclamações que nós vamos observar já aqui na sequência. Essa murmuração, ela não só trouxe o entristecimento para Moisés, mas principalmente Deus se entristeceu, exatamente porque ele havia libertado o povo da escravidão, desse cativeiro, que nós temos informações bíblicas de 430 anos de servidão do povo de Israel, não é? Por isso, ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. O Senhor chamou aquele lugar Taberá, que significa queimar, ou lugar da queimada, do incêndio, não é? Deus enviou fogo e consumiu aquele povo que vivia reclamando e murmurando contra Deus, contra a bênção, não é, que Deus havia proporcionado a eles. E o versículo 2, nós lemos Números 11:2, diz assim: então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. E o versículo 3, que faz parte da lição de Números 11, por isso aquele lugar foi chamado Taberá. Essa palavra significa queimado, não é? Ou ardente, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Muito bem, e os reclamão, né? A turma que reclamava, que murmurava, é que foi exterminada. Mas esta questão foi a primeira queixa, tão somente. A primeira queixa diz respeito a eles serem tirados do Egito, onde havia uma pseudo-fartura, e agora estarem ali na região desértica das regiões ali do Sinai e estarem murmurando. A segunda queixa já vem em um outro aspecto. Após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilharem diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná, que a cada manhã Deus enviava, e a lembrar também com saudades dos alimentos que tinham no Egito. Veja que o povo facilmente se esqueceu das privações que tinham e que haviam experimentado enquanto escravos na terra do Egito. Este povo esqueceu-se também dos milagres que foram operados pelo Senhor. Quando o Senhor abriu o Mar Vermelho, quando transformou a água amarga em água doce ali em Mara, e também os outros milagres que o Senhor realizou em favor deles. Então nós vamos entender com isso que o fato de alguém ser alvo dos milagres de Deus não quer dizer que com isso o tal vá viver contente, satisfeito em ter Deus como seu Senhor, como seu Salvador.
E aqui nós temos um exemplo disso. O povo estava sendo abençoado grandemente, mas ainda assim murmurou, de forma que a murmuração nos faz esquecer as boas coisas, não é? Das boas dádivas, daquilo que o Senhor nos dá, daquela que nós vivenciamos com Deus. Pastor, é interessante, podemos fazer uma aplicação aqui. Deus tirou o povo do Egito. Egito hoje é símbolo do mundo, não é mesmo? Tirou o povo de lá e eles saíram para o deserto. Porém, eles saíram do Egito, mas o Egito continuava dentro deles. Os desejos, não é, dos temperos fortes estavam impregnados neles ainda. Preferiam estar escravos. Infelizmente, tem muita gente que está ainda com o Egito dentro do coração, tem saudade dos temperos fortes do Egito, não é? E eu marquei aqui, pastor, Números 11:4, que faz parte da lição, um bando de estrangeiros, porque quando o povo de Israel saiu do Egito, não saíram só o povo de Deus, saíram ali os egípcios também, que acompanharam, né? Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. E nós nos lembramos, versículo 5, dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos também. Mas agora perdemos o apetite, nunca mais vemos nada a não ser esse maná, ou seja, estavam enjoados, desprezaram o alimento que Deus dava continuamente. Então veja bem como é difícil lidar com o povo, e nessa situação Moisés já estava ficando estressado. Eu acho que é importante também de mencionar que o maná era um alimento completo. Ainda que de aparência era algo muito simples, não é? Era um alimento completo. Hoje, para que a gente consiga uma alimentação completa, sadia, a gente precisa lançar mão de vários produtos, não é? Mas o maná tinha em si tudo aquilo que o organismo necessitava para funcionar bem. Ou seja, Deus providenciou algo simples, porém o povo desprezou. Esta é tão somente a segunda queixa do povo contra Moisés, contra a liderança de Moisés e principalmente contra Deus. Agora nós temos a terceira queixa. Essa está em Números capítulo 12, os versículos de 1 a 3. E aí essa já diz respeito a um outro aspecto, né, diretamente em relação a Moisés. Porque no capítulo 12, após todo este contexto de murmuração que nós vimos no capítulo anterior, no 11, nós temos a rebelião que foi instigada por Miriam, que envolveu Arão, e nesse sentido eles se levantaram contra a liderança de Moisés. No início eu disse, considere que entre os três irmãos, né, Arão, Miriam e Moisés era o mais novo. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita. Cuxi era uma cidade ali na região da Etiópia, não é? Avizinhado, na verdade, com o Egito. E aí eles não aceitavam o fato de Moisés ter tomado uma mulher etíope para com ela se casar. E também porque esta mulher não fazia parte ali do contexto do povo hebreu. Esta foi a murmuração primeira de Miriam e Arão. Mas esta mulher dali, da região da Etiópia, era descendente de Cã, filho de Noé, e teve muita resistência de aceitação, porque esse povo era considerado desprezível. Exatamente. Ainda que filho de Noé, não fazia parte daquela linhagem, não é, que Deus havia abençoado. Então esse era o problema, um dos problemas que Miriam manifestou ali junto a Arão. E Arão, vamos falar a verdade, Arão é um camarada meio frouxo, né? Em outros momentos da história, a gente vê no episódio que envolve a construção do bezerro de ouro, ele também ficou ali dando ouvidos ao povo e por isso cometeu aquela aberração de fazer o bezerro de ouro. Mas não é o aspecto da lição de hoje, vamos ficar tão somente nisso. Isso. Miriam
toma partido com Arão para falar contra a liderança, porque eles não aceitavam o fato de que Moisés tinha essa proeminência, né, nessa liderança frente ao povo de Israel. Pastor, é bom que o professor, ele pesquise, não é? Ali falou que Moisés é o mais novo. Lá em Êxodo 7:7, marque aí, Êxodo 7:7, Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó, quando eles foram enviados por Deus. Então, a diferença aí de 3 anos, não é? Agora, já Miriam não tem uma idade exata, assim. Que 12 anos, ela era 12 anos mais velha do que Moisés, porque quando... 90 e alguma coisa, né? Quando a Joquebede coloca ele nas águas do Nilo, ela já tinha 12 anos de idade. Então, a gente vai colocar aí de 11 para 12 anos a idade de Miriam. Então, Miriam era mais velha, depois Arão e depois Moisés. Mas o problema era que Moisés era o mais novo. E aí, porque era mais novo, não aceitava. Veja que isso acaba fechando questão também com a lição de número 3, quando os irmãos se levantam contra José, que também era o mais novo. Então, isso acaba fechando questão em torno da inveja, né? Aqueles sentimentos ruins que acabam surgindo no coração do ser humano. Mas aqui, infelizmente, a coisa foi um pouco mais assuntosa, tanto que o juízo de Deus também foi algo imediato. Exatamente, o senhor comentou aqui sobre essa mulher Cuxita, na Nova Versão Internacional diz etíope, não é? Cuxita, mulher negra, descendente de Cux, filho de Cão. Agora, a reclamação deste casamento, pastor, era mero pretexto, não é? Porque o motivo real, o seu alvo era a inveja do dom profético de Moisés, não é? Então, veja o versículo 2 que eu marquei aqui. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Eles começaram a reclamar, não é? Perguntaram, também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ou seja, Deus está nos usando também. Aí levantou aquela questão também até do ciúme, da inveja, não é? E querendo também tomar parte essa questão do filho mais novo, ou do irmão mais novo, nesse caso aí. Então, realmente, essa questão é um mero pretexto para, né, entrar em atrito com relação à liderança. É que eles queriam ter o mesmo protagonismo que Moisés tinha. E aí a gente percebe que a inveja, de fato, na família traz um sentimento bastante perigoso. Eu conheço igrejas onde o filho mais novo é o que preside sobre os mais velhos, não é? E essas igrejas que eu conheço, pelo menos naquilo que a gente acaba tendo conhecimento, as coisas caminham bem. Também conheço ministérios grandes no país, convenções, onde o mais novo, o mais moço é quem está à frente, quem lidera, quem preside, e também temos conhecimento de que vai bem. Porém, neste caso bíblico de Números, aqui que envolve, né, a família de Moisés, especialmente Moisés, Arão e Miriam, as coisas não iam muito bem, justamente porque a inveja contaminou o coração de Miriam. Ela... penso que astutamente envolveu o Arão também nesse processo, e aí vem juízo de Deus sobre esse negócio. Pastor, antes de encerrarmos esse tópico, eu marquei aqui, isso está no contexto da igreja hoje. A murmuração pode levar um grupo ou comunidade toda à destruição. O murmurador nunca está contente com as decisões, com o outro que está na frente, sempre quer provar que o outro está errado e ele está certo. Geralmente todo murmurador é invejoso, ciumento e não tem o louvor do Senhor na sua boca. Pronto. Então está aí essa questão de murmuração, e no contexto igreja hoje está acontecendo, é fato, é uma realidade. Com certeza, e você deve anotar essa observação feita aqui pelo pastor Edovilson, porque certamente isso vai trazer para ti uma linha de argumentação que vai enriquecer, não é, a sua aula, o seu aprendizado, também o ensino, não é, que será ministrado. Então, finalizando aqui este tópico primeiro, porque nós já vamos para o nosso intervalo, os episódios de murmuração estão na origem do motim produzido pelos irmãos de Moisés. E isso, meus irmãos, é tônica, é algo acentuado no dia a dia da igreja e especialmente das famílias cristãs, porque os problemas surgem ali no ambiente familiar e acabam vindo para o contexto da igreja,
e como o pastor Adovilso disse, em algum momento afeta toda a igreja, todo o ministério. Vamos então para um intervalo e logo após nós vamos voltar aqui com o tópico 2 da lição, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Muito bem, retomando aqui a nossa aula, o tópico de número 2, o motivo da rebelião de Miriam e Arão é o assunto que nós estaremos apresentando aqui agora com o pastor Adovilso. Muito bem, o tópico 2, o subponto 1, a inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria que ser compartilhada com eles. Mas é interessante, nós ver mais adiante, quem foi chamado foi o próprio Moisés para liderar a princípio, né? Ser compartilhada com Miriam era uma profetisa e Arão o sumo sacerdote. Lógico, tinham posições, por isso eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Isso também existe no contexto de igreja. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura, foi a reclamação. A argumentação porventura, deles, né? Falou o Senhor somente por Moisés? Ou seja, nós também estamos sendo usados. Não falou também por nós? Estou me lembrando agora de umas profetisas, entre aspas, nas igrejas, que querem tomar a frente da liderança. Ó, Deus está me usando, e não, tem um pastor que foi chamado por Deus para liderar a igreja. Então, cada um tem que ficar aí no seu lugarzinho, né? E o problema é que tem pastor, tem líder, né? Não aceita. vou usar aqui o pastor, porque tem igreja que não é dirigida por um pastor, mas por um evangelista, por um presbítero, enfim, até diáconos, né? Mas existem líderes que, às vezes, por não ter firmeza na sua chamada ministerial, se dobram, não é, a esses casos em que profetas se levantam na igreja e pensam que podem administrar ou dirigir a igreja por meio de profecias. A direção da igreja, ela é dada por Deus quando você pega a sua Bíblia, abre ela e faz a explanação de um contexto que está ali, porque esta palavra não muda, não é? Esta palavra aqui, ela é, conforme disse, imutável, e ela sim trará crescimento e direção para a igreja, porque há profecias que se apresentam nas igrejas e que são falsas, com interesses, não é? Profecias que são emitidas com interesses escusos, e eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas há profecias que não vêm de Deus, que são do homem, e algumas que são produzidas pela vontade da carne, não é? E até pelo Satanás. Então nós temos que estar atentos a esse negócio. A igreja ela vai ser dirigida, guiada pela ministração da palavra de Deus. É esse o aspecto. E foi exatamente aí que Miriam e Arão enfrentaram problemas sérios, porque o próprio Deus se levantou aqui para defender o seu servo a quem ele chamou. A inveja, ela se instalou no coração de Miriam e de Arão e levou-os a produzir em si um sentimento ruim, corrosivo, um sentimento que estragou, na verdade, o relacionamento deles ali naquele momento, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Aí é que está caracterizada a inveja, que nós já estudamos na lição de número 3. Não é? Esse aspecto da inveja, isso é danoso. Exato. Tudo isso contra o próprio irmão, o que é pior. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje, e ninguém se engane, porque ele está aí, ele está à porta.
Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas, assim como o exemplo que nós temos aqui na lição de hoje. Muito bem, tópico 2, o subponto 2. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo, como profetisa e conselheira, tem aí um texto que eu quero ler, Êxodo 15, verso 20, não é? Então Miriam, a profetisa irmã de Arão, pegou o tamborim logo que cruzaram, né? O mar, pegou um tamborim e todas as mulheres seguiram tocando tamborins e dançando. Agora, essa questão de profetisa, alguém pode questionar o professor, né? Mas profetisa, ela não estava profetizando eventos futuros, não é? Profetisa, ela estava louvando a Deus, exaltando ao Senhor. Aí ela, por isso que diz lá, Miriam profetiza, não é? Ela conselheira, não é mesmo? E sempre, está escrito aí na lição, profetiza e conselheira. Então ela auxiliava na liderança do povo. E no versículo 21, e Miriam lhes respondia cantando, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ou seja, nessa é a questão de profetizar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. E não era assim com previsão para o futuro, não é? E a palavra revelada era para Moisés. Exatamente. Deus dirigia a palavra a Moisés. Nós vamos ver isso. Ela não, ela não poderia voltar-se contra Moisés, embora Arão fosse o sumo sacerdote. Veja bem que, não é? Ele não poderia arder em ciúmes contra seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo, contaminou o povo, né? Contra a liderança de Moisés. Deus havia de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo. Cada um na sua posição. Exatamente. Não é? Eu acho que quando a gente lê o texto de Êxodo 15, quando a gente vê essa problemática do capítulo 12 de Números, a gente tem que entender exatamente isso. Cada um no ministério, na função em que foi chamado. Se cada um desenvolver o seu papel para Deus, não também naquela atitude de querer competir para se mostrar melhor do que o outro, nada disso. A gente deve desenvolver o nosso ministério, ainda que em família, porque às vezes na família são vários os chamados ministeriais dentro da família, entre os integrantes, os membros da família. Cada um faça o seu papel naquele que foi chamado pelo Senhor, e certamente tudo correrá bem, se cada um cumprir o seu papel sem querer se levantar contra o outro, não é? Esse é o exemplo que nós vamos tomar aqui neste subponto 2, não é? Aqui do tópico 2, porque de fato o fardo da liderança de Moisés era grande. Veja que Deus coloca isso, não é, na vida de Moisés, para que ele possa trabalhar esse tema com a sua família, ali trabalhando com Miriam e com Arão nesse sentido. Vamos então agora, meu pastor, para o encerramento. A inveja de Arão e Miriam obteve severo tratamento do Senhor. Veja que ela ficou numa situação muito difícil, né? Na verdade, o pecado dela, o levante que ela fez, esse motim que ela fez contra a liderança de Moisés, fez, na verdade, com que todo o povo fosse prejudicado. Isso a gente observa no dia a dia da igreja. Quando há um motim dentro de um ministério, dentro de uma igreja, você acaba vendo que toda a igreja sofre, todo o povo padece, até as pessoas mais simples que não têm envolvimento com a questão ali, também sofrem, porque as consequências acabam vindo sobre toda a igreja, sobre todo o ministério. As dificuldades, elas acabam sendo bem evidentes. Nós estamos falando do mês de abril de 2023, nós estamos vivendo vários problemas dessa natureza no cenário, vamos colocar só no cenário nacional, no cenário brasileiro, não é? Dentro da nossa igreja, Assembleia de Deus, e a gente observa também através das mídias evangélicas problemas dessa natureza de famílias, não é? Que estão se rompendo, inclusive, por causa de briga por posição, por liderança dentro dos ministérios. Isso não deve ser a prática no meio do povo de Deus. É cada um na função em que foi chamado, respeitando
aquele que está na liderança do grupo. A inveja, então, teve esse tratamento. É esse o aspecto aqui que nós vemos no capítulo 12 de Números. Agora nós vamos avançar para um ponto bastante interessante. Ponto 3 fala a respeito de Moisés como um homem manso e humilde. E aí nós vamos avançar para esse tema, porque de fato ele é palpitante. Muito bem, você que está acompanhando com a sua lição, é o tópico 3, o subponto 1, né? O mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Lá em Números 12, 3, que é a referência que está na lição, ora, Moisés era um homem muito paciente, né? Mais que qualquer homem que havia na terra. Agora, em que sentido que Moisés era muito manso? Sugere que ele teve muita paciência, né, com Miriam e Arão quando eles o criticaram. Em alguns momentos, se fosse outra pessoa, já ia, não é, trazer problema, até afronta, mas ele era muito humilde e manso e quis resolver a situação que nós vamos ver aqui conforme a orientação de Deus. E é interessante que quando eu vi manso aqui, eu me lembrei do perfil de Jesus lá em Mateus 11, 29. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Então a sua mansidão era uma qualidade de caráter que distinguia dentre os outros homens. No Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, lá em Mateus capítulo 5, verso 5. E mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus, Mateus 5 e 9. Muito bem, essas duas atitudes que são enfatizadas por Jesus estavam presentes na liderança de Moisés, no que diz respeito e relacionado com o povo de Deus. Na mentalidade mundana, na forma de ver as coisas segundo as pessoas que vivem no mundo, ser manso pode significar fraqueza e covardia. Ou seja, a hora que você está diante de um problema, você mostrar mansidão, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus e muito menos o contexto que envolve Deus e a igreja, podem achar que o indivíduo, ao invés de ser manso, na verdade, ele é um fraco e um covarde. Não é essa a atitude que nós vemos de Moisés. Mas o ensinamento bíblico, ele diz respeito à capacidade de você exercer o autocontrole, que é um fruto do Espírito, né? O domínio próprio, o domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito, conforme você vai ler em Gálatas, capítulo 5 e o versículo 23. Retomando, né, a ideia da lição que nós estamos estudando até agora, veja, nós estamos na lição de número 5, o fruto do Espírito sempre vai nos ajudar, nos fortalecer em relação aos problemas que surgem dentro da família. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira. Importante que este episódio traz para nós esta verdade, que é, na verdade, algo que deve ser praticado, vivenciado por nós no dia a dia. Segue, pastor. Muito bem, pode ir. O capítulo 11 é mais um espaço ali que é sobre essa pacificação. O capítulo 11 é o tópico 3.2 de Números. Após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus. Pesou a liderança, né, a respeito do peso dessa responsabilidade com os hebreus. Números 11:11 diz assim: e ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste esse mal sobre o teu povo? Interessante que ele defendendo o povo ainda, né? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Ele começa a perceber que está meio pesada a situação. E o versículo 12, né, de Números 11: por acaso fui eu quem os concebeu? Olha aí, fui eu quem os trouxe à luz? Porque me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega o recém-nascido, e levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos antepassados? Ele quis dizer, o Senhor prometeu para eles.
Aí o versículo 13 diz assim: onde conseguirei carne para este povo? Então a murmuração ali estava presente. É interessante que tem um texto aí, pastor, que Deus envia codornizes, que eles comeram tanta codorniz que saiu pelo nariz. Tá? Comeram à vontade mesmo, né? Como conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. O versículo 14 de Números 11: não posso levar todo este povo sozinho, esta responsabilidade é grande demais para mim. E o versículo 15 de Números 11: se é assim que vais me tratar, mata-me agora. Apelou, hein? Né? Mata-me agora mesmo, e se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Olha a situação. Difícil, né? E eu marquei aqui, pastor, em Números 11, 16 também. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70, não é, a autoridade de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Ele percebeu, mas é interessante que eu vejo aqui, Deus sabia que estava pesado sobre Moisés. Porém, ele esperou Moisés ir até ele e já apresentou a solução, né? Houve um momento da vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. Temos esse acontecimento hoje no contexto de igreja, pastor. Com certeza. Muitas pessoas desanimadas, muitas lutas, muitas dificuldades. Então eu recebi a orientação direta de Deus, que nós acabamos de ler, separar aí 70 anciões dentre os príncipes para auxiliar aí na liderança desse povo. Os irmãos que acompanham conosco as nossas aulas, alguns são pastores, não é? Líderes de ministério, outros liderando uma congregação, outros estão liderando um departamento, e certamente em algum momento você será alvo de murmurações. Os seus liderados se levantam contra ti, contra a sua liderança, contra o seu trabalho, contra a maneira que você conduz o trabalho, e é exatamente nesse momento que este sentimento, né, de falta de ânimo, de coragem para prosseguir acontece. E eu vou dizer aqui que ninguém está isento desse negócio. Todas as pessoas que ocupam cargos de liderança, em algum momento enfrentarão essas dificuldades, porque as pessoas que estão ali, porque veem as coisas por um outro prisma, de um outro ângulo, veem de outra forma, às vezes porque não estão na posição da liderança, então não conhecem as responsabilidades, ou não tem noção das responsabilidades, das necessidades e das dificuldades, acham mais fácil ficar criticando o trabalho do outro, murmurando contra o trabalho do seu líder, do seu pastoreio, da forma como você conduz o rebanho, ou da forma como você conduz o departamento. Então eu vou dizer para você assim, fica firme, porque se Deus foi aquele que te chamou, assim como ele se levantou para defender o Moisés, ele também vai se levantar para defender você. Conforme já disse no ponto anterior, prossiga fazendo aquilo para o qual o Senhor te chamou. Aí, meu irmão, pode ter certeza que Deus estará ao seu lado, porque Ele foi quem te chamou, Ele foi quem te colocou na função de líder, e aí então tudo irá bem, considerando que foi Deus quem colocou, porque também é um desastre quando as pessoas forçam uma situação para estarem na liderança. Aí pode ter certeza que o próprio Deus é quem vai ser o adversário. Agora, se Deus colocou, meu filho, vá firme, continue firme, persevere, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Muito bem. Seguindo, né? Nesse mesmo aspecto, está aí. O tópico 3, o subponto 2, ainda o fardo de uma liderança, ao escolher os 70 anciões, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar lá em Números 11, 25. E esse episódio remonta ao contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Outro sim, não é? É uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família, no lugar do ódio, amor, no lugar do ciúme e da inveja, a parceria e comunhão, e que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família, novamente aí, através dos frutos. Eu vou mencionar algo aqui desse versículo 25, porque tem alguém que toma esse texto e forma dele uma heresia. Olha só. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou.
E, tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Ou seja, eles só tiveram esta manifestação profética no momento, não é, naquele ponto em que Deus colocou o Espírito sobre eles. Depois nunca mais profetizaram. Atente-se para isso, porque é uma verdade bíblica. Esquece do nunca mais, né? É, aqui é nunca mais. Ou seja, não profetizaram mais. Se você continuar lendo o texto, a sequência, os versículos 26, 27, é o seguinte, você vai verificar que dois personagens estão na Bíblia, o Eldade e o Medade, que eram dois que faziam parte desses 70, porém na hora da convocação para estarem ali em volta da tenda, eles não compareceram. Eles receberam deste espírito lá no meio do arraial. Logo chegou a informação e Josué trouxe para Moisés a informação. Olha, os nossos irmãos aqui, o Eldade e o Medade, estão lá no meio do arraial profetizando. Devo lá falar para eles que parem? Aí Moisés disse, não, quem dera que todo o povo de Israel fosse profeta. Mas você vai ter aqui a confirmação de que esse povo profetizou apenas nesse dia e depois nunca mais. Vamos lá, agora, pastor, o tópico 13, o subponto 3, a punição. Chegou a hora de Deus chamar eles, vamos conversar. Vamos conversar aqui, só a gente. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Nós temos aí também na lição Números capítulo 12 e versículo 4. Veja bem a atuação de Deus. Números 12, 4 a seguir. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, os três, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três, e os três foram para lá. Versículo 5. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Olha, chamou os dois. Vem aqui vocês dois, nós vamos ter uma conversa. E os três foram para lá. O versículo 5, o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pondo-se à entrada, chamou Arão, ou é melhor dizendo, agora é o 6, né? E ele disse, ouça as minhas palavras. Olha aí. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. 7. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face. Deus está falando que é diferenciado aqui. Com Moisés é diferente. Com ele falo face a face. Números capítulo 12, versículo 8. Claramente. E não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar o meu servo Moisés? Ele está dizendo assim, eu coloquei na liderança, eu falo com ele diferente do que eu falo com vocês. A liderança pertence a ele. Eu fiz uma pesquisa aqui, a respeito desse texto, do versículo 7. Ele é o líder de todo o meu povo, ou ainda, que é o mais fiel dos meus servos. Então, tem um destaque, né? Tem um destaque. Vamos colocar assim, tem uma posição de que se sobressai em relação aos demais. Não à toa Deus haver chamado Moisés para estar à frente, porque não fosse assim, poderia ter chamado o Arão, por exemplo, não é? Mas Deus não quis. Deus viu em Moisés exatamente isso, o fato de ele ter toda a condição para liderar todo o povo de Israel e ainda pela sua fidelidade, por destacar-se no que diz respeito à fidelidade. Isso, o próximo slide agora é a continuação, se eu quiser pôr lá. Tópico 3 e subponto 3, agora vem a punição. Por causa da gravidade do pecado de Miriam em instigar, né, o seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés, quem é que foi a mente para isso? Foi ela. E foi aqui primeira. Exato. Compactuar com ela contra Moisés, a punição foi imediata. Miriam ficou leprosa, tá bom? Eu trouxe aqui, pastor, Números 12, verso 10. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra. E Números 12, 15, então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento.
e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Olha aí a consequência. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separado do arraial de Israel por 7 dias. Números capítulo 12, verso 10 e 15. Assim o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Por isso devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. O motim dela não prejudicou só ela, como também a sua família, como também toda a congregação dos filhos de Israel. Veja se isso não é exatamente o que acontece em nossas igrejas hoje. Não é? Alguém provoca um motim, não é? Faz ali, gera um burburinho, aí sofre o tal, sofre a sua família, porque em algum momento ainda acaba sendo mal visto, e também sofre todo o povo. Por causa da desconfiança, as pessoas acabam não tendo aquela... ou os que cometem assim acabam não demonstrando terem credibilidade para estarem com o povo, para poder estar numa reunião. As pessoas ficam, não é nem com um pé atrás, as pessoas ficam com os 2 pés atrás, não é? Porque de fato vai faltar a confiança. Nesse caso, a Miriam ficou isolada, porque isso também está no contexto bíblico de Levítico 13, que trata a respeito da lepra, né? Você veja que ela teve que ficar fora do arraial e o povo, então, não pôde partir, não pôde se deslocar. É preciso evitar, olha aí, meio da igreja, seio da igreja, dentro da família, falsas acusações. Isso traz um grande malefício. Palavras atravessadas, sabe aquela coisa assim que o disse que não disse, que me disse, porque me disseram, porque eu ouvi falar e tal. E também a destruição de reputação de familiares. Isso, meus irmãos, está dentro das nossas famílias, isso está dentro das nossas igrejas. E o conselho bíblico aqui, com base no que nós estamos acabando de estudar, é exatamente isso. Nós temos que evitar falsas acusações, palavras atravessadas e também a destruição de reputação de familiares. Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. Novamente nos voltamos para Gálatas, capítulo 5, versículos 22, 23 e 24, onde nós temos um ensino muito bom de Paulo para as igrejas da região da Galácia. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família, sobre a igreja, sobre a congregação, porque o Espírito Santo é quem opera o caráter de Cristo em nossas vidas e também no contexto da família e das nossas igrejas. Pastor, só lembrando que quem vai até Deus, né, para pedir a cura de Miriam é Moisés. Com certeza. Lá em Números 12, 13, diz assim, clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Veja bem que coração realmente humilde, não é? Que tinha humilde e manso o coração. Você leu o 13, mas olha o 14. Vamos lá. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Olha a ilustração que Deus está usando para falar com Moisés. Olha, se o pai dela tivesse cuspido nela, ela não teria que ficar 7 dias fora do arraial? Veja que a comparação do cuspe com a lepra está na mesma proporção, porque qual é o juízo? 7 dias fora do arraial. Ela foi curada porque Moisés rogou por ela. Pagar o precinho. Pagou o preço. Então veja que essas questões são questões... Alguém vai dizer, não, pastor, isso aí está no Antigo Testamento. Mas se você traz isso para o Novo Testamento, você vai verificar que isto continua valendo também no Novo Testamento e isso também continua valendo nos nossos dias. O problema é que muitos líderes afrouxaram o garrão, né? Afrouxaram com a doutrina, afrouxaram com o ensino. Isso para não dizer daqueles que já aboliram o ensino. Nós temos igrejas que não existe mais escola dominical, onde não se tem mais o culto de ensino, o culto de doutrina, enfim, o culto onde a palavra de Deus é exposta para o povo, como os irmãos queiram chamar, porque em diversas regiões o mesmo trabalho tem nomes diferentes, né? Culto de doutrina, de ensino e tal, mas enfim, temos igrejas que não tem mais isso. É só culto de festa e oba-oba.
e festa e oba-oba no dia do vento, no dia da luta, no dia da tribulação, no dia da angústia, não sustenta crente, não mantém crente em pé. O que mantém crente em pé é ele estar firmado na rocha, e a rocha é a palavra de Deus. Pastor. Muito bem, resumindo aqui o tópico 3, Moisés é um exemplo de líder fiel, manso e humilde, certo? Serve de exemplo para nós hoje. E concluindo a lição, não é? Vamos concluir, fazer a leitura da conclusão desta lição. Vamos mais adiante. O motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitude como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Podemos aplicar isso hoje, com certeza. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. Gálatas 5, 25 e 26, é tempo de muita prudência. Com certeza. Queremos aqui, meus irmãos, agradecer a cada um de vocês por estarem conosco. Deixa eu aproveitar aqui, este módulo aqui, este livro, não é? Famílias da Bíblia, seus dramas, frustrações e os dilemas familiares de hoje. Esse é um livro que nós já temos recomendado desde a primeira aula. É um livro escrito pelo pastor João Antônio de Oliveira Filho. Na descrição aqui da aula de hoje, nós vamos deixar os contatos do pastor João Antônio para que você possa, falando com ele, adquirir este material, que certamente enriquecerá as suas aulas e também temas que você vai desenvolver a respeito de famílias, porque neste livro o pastor João faz uma abordagem bastante ampla a respeito dos problemas enfrentados por algumas famílias da Bíblia. Já no primeiro capítulo nós temos aqui, falando a respeito de Isaac e Rebeca, o descompasso familiar e social. Pais carismáticos e filhos problemáticos, cumplicidade dos pais com os filhos e o perigo de se ter preferência por um dos filhos. Já no capítulo seguinte ele fala a respeito de Jacó, pai fiel, filhos mentirosos, a graça divina operando no caráter e ainda o tema Jacó nascido para vencer. Depois no capítulo seguinte, tratando sobre Efraim e Berias, quando os filhos trazem amargura. Olha só, Efraim, um homem abençoado, Berias, a marca da desgraça familiar. As crises de família deixam o líder míope e ainda as crises familiares tiram a pessoa do foco, tiram da pessoa o foco em relação ao futuro. No capítulo seguinte, Eli, ausência de autoridade e permissividade dos filhos. Aí vamos falar a respeito de Eli, um pai omisso, e ainda prostituição e pornografia, o problema dos filhos de Eli, que também é um mal do século 21. Ainda um outro capítulo a respeito de Noemi, a retirante, e aí trata de Noemi e os dramas dos retirantes, o retirante e o drama do preconceito social, e por fim o drama do preconceito racial. Aí um novo capítulo sobre Jó, quando o justo sofre, a vida exemplar de Jó, e o Jó como intercessor de uma família feliz. O último capítulo do livro fala a respeito de Davi, um bom rei e um péssimo pai. Davi, uma infância problemática e a casa caiu, é um outro aspecto aqui da lição, do livro, não é? As traições de Davi, também amargura, revolta e ódio na família. São os temas que o pastor João aborda neste livro aqui, Famílias da Bíblia. Na descrição do vídeo aqui da aula, você vai ter o contato para falar com o pastor João, solicitar o seu livro, e ele vai enviar o livro através dos correios aí para o seu endereço. Você vai adquirir porque é uma benção. O valor atual, vamos colocar para o mês de abril de 2023, é R$40, já incluso as despesas de envio. Bastante acessível pela riqueza que o livro apresenta, e você adquira. Aproveitar aqui, pastor, para agradecer os irmãos que têm compartilhado as nossas aulas. Nós temos feito a publicação sempre nos domingos, a gente já publica domingo ali a partir de meio-dia, já fica publicada a aula que será estudada na semana seguinte. Então os irmãos têm tempo para estarem estudando e a gente tem percebido que a cada semana tem aumentado a assistência às nossas aulas, e isso com certeza é fruto do trabalho que os irmãos nos ajudam fazendo o compartilhamento, tanto do link da nossa aula no canal no YouTube, como também
no Facebook através da página EBD Apucarana. Continue nos auxiliando e assistindo. E se você tem dúvidas a respeito do conteúdo da lição, você pode colocar as dúvidas aqui no comentário, não é? Em forma de comentário, porque a gente responde aos irmãos assim que possível, mas ainda dentro da semana, justamente para que os irmãos possam ter dirimida a dúvida e prepararem a aula de vocês. Mais uma vez, a nossa gratidão, pastor Adalvilson, com as suas considerações. É com carinho que nós agradecemos, né? Muitas visualizações para a glória de Deus, e continue orando por nós. Nós oramos por vocês, vocês orem por nós, e a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. Amém.